O corpo humano funciona como uma espécie de radar em relação ao que você experimenta dentro de si e fora de si. Ele é uma espécie de membrana de contato entre o seu mundo biológico e psicológico interno, e físico ou biológico externo. Ou seja, quando eu estou me relacionando comigo, seja biologicamente, quer dizer, a percepção que eu tenho da minha energia, do meu corpo, do meu tronco, dos meus braços, da minha cabeça, das minhas pernas, e de mim, sujeito, que dá o sentido uno de identidade a isso, e a relação que eu tenho com ele, o mundo externo a mim, que também é um no que me diz respeito, porque eu sou um sujeito, eu me relaciono com um mundo que eu represento, que eu imagino como tal, porque eu sou um e o mundo é outro. Dentro desse mundo tem outra pessoa que representa o mundo dela. Quando a gente se relaciona, nós construímos um metamundo. O que é um metamundo? É um mundo que representa a nossa relação de mim, comigo, com ti, se for contigo, contigo, e nós conosco. Eu e tu, nós. Eu e mim mesmo, eu e mim mesmo. Tu e ti mesmo, tu e ti mesmo. O nosso mundo é aquilo que delimita o campo daquilo que nos interessa, que pertence a essa realidade. Eu, tu. Tem que ver com o contexto, né, que nos une, e tem que ver com as circunstâncias, o ambiente, a cultura, que a gente diz que é aquilo no qual a gente está dentro, imerso, implicado. O corpo é uma espécie de radar. E esse radar, ele não só emite sinais, como ele capta sinais e transforma em sentido para a gente mesmo. Ou seja, eu me comunico com você através do que eu vejo, sinto, falo, faço. E da minha expressão corporal, facial, ocular. E você se comunica comigo através dessas ferramentas, desse tipo de operadores de realidade, vamos dizer assim, que é ver, ouvir, falar, sentir física e emocionalmente. Quando a gente intercambia expressões e impressões, eu me expresso aquilo que vai em mim, minhas impressões. Você, no seu turno, expressa o que vai em ti, as suas impressões. Nós produzimos uma relação dialógica, de diálogo. Diálogo é a relação entre o sentido que eu atribuo à minha expressão em direção a você e o sentido que você atribui à sua expressão em relação a mim. Esse encontro de sentidos produz o que a gente chama de nós, a nossa relação, nosso modo de nos relacionar. Isso parece um pouco poético, mas é técnico, ao mesmo tempo que é poético. O encontro do eu e do tu gera, de uma forma emergente, a percepção de um nós como um produto, uma multiplicação de olhares, ouvires, falares, escutares, sentires, que resultam num nós de singulares no plural. E esse nós, que é singular, porque é plural, parece um jogo de linguagem, mas é um jogo de produção de unidades de experiência entre nós, ele só pode ser alcançado na relação que a gente tem. Ou seja, uma inteligência artificial, por exemplo, ela é incapaz de produzir uma relação de sentido entre eu e tu. Ela pode simular, emular uma relação de sentido. Ela pode
fazer uma espécie de controle. É que nem a gente, numa experiência de laboratório, num estudo científico, a gente cobre o campo e diz: aqui as coisas vão acontecer por padrão dessa maneira e delimita isso e controla isso dessa maneira. Os programadores podem controlar uma realidade e dizer que isso está sendo interagido como se fosse um diálogo, mas não é. O diálogo ele precisa vir de mim para ti e vir de ti para mim. Ele é transitivo ou transacional, não importa a palavra. Quando o que tu faz me afeta, afetando com isso, aquilo que tu faz. Ou seja, uma afetividade mútua. O termo afeto vem daí. Ele não é complicado. É ao contrário. Eu me afeto com aquilo que te afeta e tu me afeta reciprocamente da mesma forma. Com isso, a gente constitui um background de experiência em comum. E essa experiência só nós temos. É relativamente íntima. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com a relação amorosa, existe um certo vocabulário que só existe na própria relação amorosa. Quando a gente está dentro da família, existem expressões que estão dentro das relações de família, apelidos, jeitos de falar, jeitos de se referir, até de construir modos de falar. Se você prestar atenção e filmar alguém falando em modo namoro, é um jeito, em modo família, com certos familiares, é outro tipo de padrão de expressividade interpessoal. Tu pode filmar uma pessoa mesmo tratando de certas situações internas, individuais, e tem uma certa configuração, um certo display de voz, olhar, postura, respiração, gestos, né? Expressão facial. E quando ele está tratando, ou imaginando, ou vivenciando imaginariamente, ou objetivamente, alguma situação significativa externa, se você perceber, gravar, filmar, vai ser outra postura, outra posição, outra atitude. E isso tudo nos diz que somos únicos na maneira como a gente produz sentido dos vários significados, das várias coisas, das várias mensagens, dos vários conteúdos que a gente produz ao léu. Certas pessoas, nesse momento, estão capturando certos sentidos do que eu estou dizendo, outros sentidos. Que nem no livro. Quando você lê um livro, você diz, puxa, eu não concordo, ou concordo parcialmente com aquilo que está sendo dito. Mas isso que foi dito, que o autor procura transmitir, me inspira. E me inspirando, eu consigo construir realidades às quais eu pertenço e não são da conta desse autor aí. O autor ele tem a realidade dele, ele me inspira e eu construo outra realidade. Nas relações de conversação, de converter sentidos durante as relações humanas, a gente faz muito isso, a gente se inspira. Para dar uma ideia assim, simples de como isso acontece, eu sou profundamente grato a todas as fontes de inspiração que eu passei, desde a clínica neurológica, a clínica de desenvolvimento da inteligência na criança de APG, que eu me pós-graduei, a clínica do desenvolvimento neurológico, que eu me aperfeiçoei como neuropediatra, a clínica psicanalítica, que eu tive formação em psicanálise, a clínica da programação neurolinguística, que eu tive formação em nível trainer, eu trabalho com alunos, formando turmas, com essa influência toda e inspirado em estudo com as várias correntes de pensamento com as quais eu não tenho obrigação nenhuma de concordar, e sim agregar, me inspirar nelas, eu ofereço a vocês psiconeurologia, que é uma abordagem interessante, como a mente opera na nossa neurologia e na nossa biologia. Né? Não é como a mente controla, e sim como é que ela afeta. Não, a gente está muito acostumado a entender que
nossa biologia, nossa neurobiologia produz a mente. Eu não sei, isso é uma hipótese. O que a gente sabe é que existe uma relação entre como eu experimento como mental, como sujeito, como unidade, como eu, como ego, e represento você como outro, as outras pessoas como outras, e a existência física. Mas que uma é a causa da outra é meio o que nasceu antes, se é o ovo, se é a galinha. Eu acho que não funciona assim. O que, do ponto de vista da realidade, da presença, né, real, o que existe eu penso, como diz o Descartes, logo existo, eu existo, eu sinto, logo eu percebo que sinto, não é uma percepção de um objeto físico, eu percebo que eu sinto, eu percebo que eu me emociono, eu percebo que eu estou bem, eu percebo que eu estou cansado, ou estou deprimido ou motivado, eu percebo isso tanto internamente quanto na relação que eu tenho com o outro, e o outro tem parâmetros, tem padrões que ele percebe em mim, estados semelhantes. Isso é psiconeuro, e é o contrário de neuropsico. Por que é o contrário? Porque eu não vou estudar o cérebro para entender a mente. Eu vou estudar a mente e verificar no cérebro como a mente afeta. Como eu poderia estudar no corpo, como a mente afeta. Como eu poderia estudar na relação humana, como ela é afetada pela interação entre os corpos, ou uma interação virtual, ou uma interação com avatares, o que é muito, muito, muito oportuno nos tempos de hoje, onde as relações são cada vez mais mediadas, menos aparentemente presenciais e mediadas por tecnologias. O que é um paradoxo, porque as pessoas estão cada vez precisando aprender a se relacionar usando a sua corporalidade, a sua expressão, ao seu olhar, a sua expressão facial corporal para se relacionar e entender e dar a entender ao próximo o que é que se passa. E é disso que a gente está tratando quando a gente estuda a psiconeuro do diálogo, psiconeurologia do diálogo. Eu, por vezes, falo que esse projeto, esse propósito tem o nome de psiconeurocom. Pode ser psiconeurologia, psiconeurocom é um nome que eu ofereço, porque eu trabalho com neurocom, e vou botar um, um afixo, né, que vem o sufixo, que vem depois, o afixo vem antes. Então, um psiconeurocom. Né? Agora, neurocom é psiconeurocom porque ela estuda como a mente trabalha a neurologia, como a mente trabalha o comportamento. Né? Menos cérebro e mais mente sobre ele. Menos biologia e mais relação mental, porque a mente está no comando. A mente, ela lidera a relação de conhecimento do próprio corpo e lidera o conhecimento da própria tecnologia. Até breve.